Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a BB Seguridade, é uma empresa que eu gosto bastante na Bolsa de Valores. Eu costumo falar que ela é uma máquina de fazer dinheiro. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre ela, vou explicar como ela ganha dinheiro, vou desmistificar algumas coisas que são faladas por aí, como por exemplo, que ela é uma empresa estatal só porque o Banco do Brasil possui 66% das ações. Então me acompanha aqui que você vai entender um pouco mais sobre a empresa. Bom, a BB Seguridade é uma empresa que vende seguros. Ela abriu capital em 2013 na Bolsa de Valores e ela foi avaliada na época em 34 bilhões de reais. Olha só, no período de 2013 a 2022, ou seja, em 10 anos de operação, ela conseguiu um lucro de 42 bilhões de reais. Ela saiu na Bolsa avaliada em 34 bi, lucrou em 10 anos 42 bi, e hoje ela vale 64 bilhões de reais na Bolsa de Valores. Olha o retorno que ela gerou para o acionista que comprou as ações lá em 2013. Para a gente colocar em números aqui, a ação foi avaliada em R$17 quando ela abriu capital. Hoje a ação vale 32. A gente tem uma valorização forte aí nesse período. Só que o mais importante é que nesse período ela pagou em dividendos mais de R$20 por ação. O retorno total foi superior a 3 vezes, pessoal. Ou seja, com R$17 você teria conseguido transformar esse dinheiro em R$52. 20 deles em dividendos e o restante em valorização das ações. Só que o mais importante, você teria uma posição hoje que renderia para você só em dividendos a cada ano cerca de R$3 por ação. Olha só, a cada ano que passar, se você não vender suas ações, você vai receber cerca de R$3 em dividendos. Então o seu retorno ano após ano vai só aumentar. Olha só, com o lucro atual da BB Seguridade, que vai passar dos 7 bilhões de reais em 2023, aquele investidor que comprou as ações lá em 2013 deve receber algo em torno de R$3 por ação só em dividendos. Isso representa cerca de 17% do valor desembolsado naquela época por ano só em dividendos. A cada ano que passar, o retorno total desse investidor vai só aumentar. Agora vamos falar da empresa. Pessoal, muita gente fala por aí que ela é uma estatal, só porque o Banco do Brasil tem 66% das ações. Esse ponto não é verdade e você vai entender o porquê agora. Vamos lá, pessoal. A BB Seguridade ela é composta por 5 pernas. Cada uma dessas pernas é uma empresa separada. E a BB Seguridade ela é dona de 49,9% das ações ordinárias de cada uma dessas pernas, ou seja, ela não exerce o controle de nenhuma das 5 empresas que estão sob seu guarda-chuva. E é por isso que o Banco do Brasil, por mais que tenha 66% das ações, não consegue exercer de forma direta o controle de cada uma dessas 5 pernas. Vamos lá, o que seriam essas 5 pernas? A primeira delas é a Brasil Seg, que vende seguros. A segunda é a Brasil Prev, que vende previdência. A terceira é a Brasil Cap, que vende títulos de capitalização. A quarta é a Brasil Dental, que vende planos odontológicos. E a quinta é a DTVM, que é uma corretora digital. Essas 5 pernas compõem a BB Seguridade, só que a própria BB Seguridade não controla nenhuma dessas empresas em separado. Cada uma delas é controlada por uma companhia privada. Por exemplo, pessoal, a Brasil Seg é controlada pela Mafra Seguros e a Brasil Dental pela Odontoprev. Cada uma delas possui mais de 50% das ações ordinárias. Por isso que o Banco do Brasil, por mais que tenha 66% das ações da BB Seguridade, não consegue controlar diretamente nenhuma das 5 pernas que compõem a empresa. Tenha cuidado com o que é falado por aí na internet. Muita gente fala sem nem saber o que está falando. Antes de você decidir investir numa empresa, você precisa entender a sua estrutura societária e fazer uma análise da sua governança corporativa. Agora vamos lá, como funciona uma seguradora? Ela vende seguros, ela recebe o dinheiro daquela apólice na hora, então ela vendeu um seguro, ela vai receber o dinheiro, ela vai colocar o dinheiro no caixa, vai investir esse dinheiro em títulos de renda fixa, ela vai receber um retorno por isso e ela vai usar esse dinheiro se acontecer algum sinistro ao longo do contrato. Então as seguradoras ganham mais dinheiro quando a Selic está alta, porque o caixa delas rende mais nesse período. E o que acontece? Na maior parte dos contratos, os seguros não são acionados, ou seja, as pessoas contratam os seguros, mas não precisam usá-los. E é isso que a gente quer quando a gente contrata um seguro. A gente quer ter a proteção, mas a gente não quer usar. Porque se a gente usar, quer dizer que algo ruim aconteceu. Então as seguradoras ganham dinheiro com isso. Elas recebem as apólices, colocam no caixa, investem em renda fixa e isso vai rendendo. Aquilo que é preciso tirar para honrar as apólices, elas tiram. A diferença de um pelo outro seria o lucro da seguradora. De forma resumida é isso. É claro que elas têm seu custo de pessoal, o custo de suas operações, tudo isso entra na conta do lucro líquido. Mas o que eu quero falar aqui é que as seguradoras são grandes máquinas de fazer dinheiro porque elas trabalham com margens muito altas. Elas não precisam se alavancar, ou seja, elas não precisam fazer dívidas no geral, porque elas recebem o dinheiro dos seguros na hora e elas só vão tirar aquilo se precisar honrar com algum sinistro. Então elas trabalham com margens bem resilientes. Agora vamos lá, será que a gente deveria investir em BB Seguridade aos R$32? Será que a ação está cara? Muita gente fala que sim pelo PVP, que é alto. Mas olha só, seguradora não precisa de um patrimônio alto para gerar resultado. Pouco importa o patrimônio líquido de uma empresa se ela não consegue gerar resultado com isso.
Então a seguradora consegue gerar um alto resultado com pouco patrimônio. É por isso que normalmente as ações de seguradoras negociam com PVP alto. E isso por si só não deveria ser um motivo para você não comprar a empresa. As seguradoras distribuem grande parte dos lucros em dividendos. A BB Seguridade, por exemplo, normalmente paga 90% do lucro líquido em dividendos. Ela deve fechar 2023 com mais de 7 bilhões de reais em lucro. Só que ela já anunciou que desse lucro ela vai pagar 5,8 bilhões em dividendos. Uma parte já foi paga no meio do ano e a outra parte vai ser paga provavelmente em fevereiro do ano que vem. Então lá no meio do ano ela pagou cerca de 1,60 em dividendos por ação e agora ela deve pagar no ano que vem, em fevereiro, referente ao lucro de 2023, algo em torno de 1,20 por ação. Ela foi um pouco mais conservadora no payout desse ano porque o lucro cresceu muito, porque a Selic aumentou. Então ela não vai chegar nos 90% de payout esse ano, o que eu não acho ruim. O restante do dinheiro vai permanecer no caixa da empresa e vai se converter em lucro futuro, porque ele vai continuar rendendo e esse rendimento vai gerar lucro. Agora muita gente fala assim, eu não vou comprar as ações da BB Seguridade porque o lucro vai cair quando a Selic cair. A Selic já está caindo e realmente o lucro de uma seguradora tende a cair quando a Selic cai. Para a BB Seguridade, para cada 1 ponto percentual que a Selic cai, o lucro líquido diminui em cerca de 100 milhões de reais por ano. Vamos considerar então que a Selic vai chegar lá nos seus 7,75% ao ano. Se a gente considerar em relação à Selic de hoje, que é 11,75% ao ano, a gente está falando aí de 4% de redução, o que causaria para a empresa um impacto de 400 milhões de reais no lucro líquido. Só que olha só, 400 milhões de reais de um lucro líquido superior a 7 bilhões de reais não chega nem a 10% do lucro líquido. Vamos considerar 10% para a gente ser mais conservador. Se a empresa perder 10% do lucro líquido pela queda da Selic, as ações deveriam sair de R$ 30, R$ 32 reais para algo em torno de R$ 27 reais. Só que olha só, enquanto isso não acontece, você vai recebendo dividendos. E aí, você acha que faz sentido não comprar a ação, deixar de receber o dividendo só para esperar a ação cair para 27, 28 reais que seja, ou 25, 26, tomara que caia, para você comprar? Você vai deixar de receber dividendo nesse período. A cada dividendo que você recebe, o seu preço médio é ajustado. Como assim? Vamos supor que o seu preço médio é 30. Se você recebe R$ 3 em dividendos, você deve ajustar o seu preço médio para 27. Ele naturalmente diminui. Na minha opinião, portanto, não faz sentido você deixar de comprar a empresa pensando que o lucro vai cair com a queda da Selic, esperando a ação cair para você comprar. Esse tempo no qual você não compra deixa de gerar um provento para você que vai afetar o seu retorno total. Eu vou dar o meu exemplo. Meu preço médio em BB Seguridade é entre 22 e 23 reais. Só que eu não ligo para preço médio. Eu sei que ele não serve para nada. Ele só serve para a gente apurar imposto numa eventual venda da ação com lucro. E eu não penso em vender BB Seguridade e nenhuma das ações da minha carteira pelos próximos 10 anos. Então eu realmente não ligo para preço médio. Só porque ele é entre 22 e 23 reais, eu vou deixar de comprar a ação a 32? Não. Se eu acho que o lucro da empresa justifica a ação valer 32 reais, eu não vou deixar de comprar. Se eu acho que a ação segue barata para o lucro que ela dá hoje e para o lucro que ela pode dar no futuro, eu não vou deixar de comprar. Eu vou, claro, controlar o percentual que ela representa na minha carteira. É assim que eu penso. Agora vamos entender se a ação está barata ou não, pessoal. O lucro de BB Seguridade deve ser de cerca de 7 bilhões de reais em 2023. Se a gente dividir isso pela base acionária, que é de 2 bilhões de ações, a gente chega num lucro por ação de R$ 3,50. Qual é a média de negociação de preço-lucro de BB Seguridade? Em bolsa, a BB Seguridade negociou numa média de preço-lucro, ou seja, de PL, de 13 vezes. Para que ela negocie 13 vezes PL com um lucro por ação de R$ 3,50, qual que deveria ser o valor da ação? A ação deveria valer, nesse caso, R$ 45,50. Esse seria o preço da ação para que ela negociasse a um PL de 13 vezes com um lucro de 7 bilhões de reais. Só que olha só, a gente considerou o lucro atual e a gente sabe que o mercado coloca no preço de hoje aquilo que ele espera para o lucro futuro da empresa. Ou seja, a bolsa procura antecipar o que vai acontecer no futuro ou o que ela acha que vai acontecer no futuro. E a gente sabe que o lucro pode cair porque a Selic está caindo no Brasil. Então vamos fazer essa mesma conta considerando que o lucro da BB Seguridade vai cair pela queda da Selic. Qual seria o novo preço justo da ação? Por mais que a gente considere que a Selic vai cair 4 pontos percentuais, eu vou ser mais conservador aqui. Vou considerar que a Selic vai cair 6 pontos percentuais, o que é difícil, depende de vários fatores. Controle fiscal no Brasil, juros nos Estados Unidos, eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo. Já tem vídeo sobre isso no canal, mas eu vou considerar 6% de queda da Selic, o que poderia impactar no lucro da BB Seguridade em 600 milhões de reais. Ou seja, eu vou considerar aqui um lucro no equilíbrio de cerca de 6 bilhões de reais para a BB Seguridade. Qual deveria ser o preço justo da ação? Se a gente considerar um lucro de 6 bilhões de reais dividido por 2 bilhões de ações, são R$ 3 reais por ação de lucro. Para que ela negocie 13 vezes os lucros nesse cenário, a ação deveria valer R$ 39 reais. Vamos ser mais conservadores ainda. Vamos considerar que o lucro da BB Seguridade vai cair para 4 bilhões de reais, ou seja, 1 bilhão a cada 3 meses, que era um lucro médio dela no passado. Com 4 bilhões de lucro para 2 bilhões de ações, são R$ 2 reais por ação de lucro.
Para que ela negocie a 13 vezes lucros nesse cenário, a ação deveria valer R$ 26. Eu consigo ver uma simetria bem favorável para quem pensa no longo prazo. Olha só, num cenário bem conservador, com um lucro de 4 bi de reais, que seria uma queda de quase 50% nos lucros em relação aos valores de hoje, as ações cairiam ali para R$ 26. E tomara que aconteça para a gente poder comprar mais barato. Só que enquanto isso a gente continuaria recebendo excelentes dividendos, diminuindo o nosso preço médio ajustado e aumentando o nosso retorno total. Então eu não acho esse um cenário ruim. Mesmo num cenário conservador, as ações não cairiam tanto em relação ao preço de hoje. Já num cenário mais positivo, as ações teriam sim um bom upside de valorização, por mais que eu não queira que isso aconteça, porque eu não penso em vender nenhuma ação, muito menos a BB Seguridade, que é um negócio muito lucrativo, que nunca deu prejuízo, que paga um bom dividendo, então eu não penso em vender mesmo se as ações se valorizarem para mais de R$ 40. Essa é a minha filosofia na bolsa. Se você ainda não tem BB Seguridade, uma estratégia pode ser a seguinte: adicionar ela na sua carteira e controlar o percentual que ela representa no seu portfólio. Isso é o que a gente chama de DCA, Dollar Cost Average, que nada mais é do que o preço médio do dólar aplicado para ações. Você coloca uma empresa que é boa e que não está sendo negociada por um preço alto em relação ao lucro que ela dá em carteira, e você vai controlando a intensidade dos seus aportes para você conseguir manter o percentual que você considera ideal dela na sua carteira. Se ela cai, você vai comprar para recompor aquele percentual, e se ela sobe demais, você vai parar de comprar para você manter aquele percentual, para você diluir aquele percentual. Você vai dosar a intensidade dos aportes de acordo com o quanto ela representa na sua carteira em relação ao que você gostaria que ela representasse. É uma estratégia que funciona muito bem, na minha opinião. Um ponto que a gente não pode esquecer aqui e que gera valor para o acionista é o programa de recompra de ações. A BB Seguridade anunciou que vai recomprar quase 10% das ações em circulação até fevereiro de 2025. Por que isso gera valor para o acionista? Quando uma empresa usa seu próprio lucro para recomprar parte de suas ações, passam a existir menos ações em circulação no mercado. Pela lei da oferta e da procura que rege a Bolsa de Valores, as ações remanescentes elas tendem a se valorizar. Ou seja, quando você tira ações de circulação, aquelas que sobram tendem a valer mais, pela lei da oferta e da procura. Além disso, quando uma empresa recompra suas ações, ela coloca as ações em tesouraria e pode cancelar essas ações. Isso faz com que o lucro futuro da empresa seja dividido com menos ações. Menos ações vão compartilhar aqueles lucros. E isso aumenta o dividendo absoluto por ação. Olha que interessante, quando a empresa recompra suas ações, ela força a valorização das ações que sobram e ela tende a aumentar o dividendo por ação das ações em circulação. Isso é muito interessante para quem pensa no longo prazo. Então, além de pagar um bom dividendo, de subir o lucro, de ser muito resiliente, a BB Seguridade vem recomprando suas ações no mercado, gerando ainda mais valor para o acionista. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra e venda, essa é só a minha maneira de analisar a empresa. Vamos falar do PL de BB Seguridade, pessoal? Ela deve lucrar algo em torno de 7 bi de reais esse ano, 2023, e ela vale em bolsa 64 bi. Se a gente pegar o quanto ela vale em bolsa e dividir pelo lucro dela, 64 dividido por 7, a gente chega num PL de 9,1 vezes, abaixo da sua média histórica de 13 vezes. É claro que o correto é a gente olhar o P de hoje, ou seja, 64 bilhões de valor de mercado, que corresponde a R$ 32 a ação, e comparar isso com o L do futuro. P de hoje com L do futuro, a gente chega no PL projetado. E é isso que o mercado procura fazer, antecipar no preço de hoje aquilo que ele acha que a empresa vai lucrar no futuro. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar com esse conteúdo, que ele tenha agregado valor para você. Se você gostou, considere se inscrever no canal, deixa o seu like, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você gostaria que eu trouxesse por aqui nos próximos. Um grande abraço e bons investimentos a todos.